14 a 20. Aí você fica com a Bíblia aberta nesse texto, porque eu não vou ler agora, não, eu vou lendo com os irmãos durante a ministração. Isaías, capítulo 37, versículos 14 a 20, é o texto que nós vamos usar para a nossa meditação. Não pode ser demorado, né, pastor João Paulo? Porque a ênfase é a oração, então vamos tentar aqui focar no texto. Isaías, capítulo 37, você tem aí na projeção, versículos 14 a 20. Isaías foi escrito ali pelo século VII, VIII, antes de Cristo Jesus. Há um debate muito grande, não é? Sobre a autoria de Isaías. Nós aí estamos na ala de quem acredita realmente que foi um Isaías que escreveu, mas ele participou como profeta durante alguns reinados aí, depois da divisão do povo de Israel, após a morte de Salomão. O reino se dividiu, reino do norte, reino do sul, e principalmente ao reino do sul é que ele dirige as suas profecias. Ele foi profeta, pregou durante 40 anos, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele escreveu esse episódio que você tem aí nas mãos, que está registrado também em 2 Reis, capítulos 18 e 19. Ezequias foi o 13º rei de Judá, novinho, 25 anos, quando ele assumiu no lugar de Acás, o seu pai, que realmente teve um péssimo reinado, um homem que se envolveu com o paganismo, chegando a sacrificar filho queimado, né? Mas nessas surpresas que há na ação de Deus, o filho, ao invés de fazer como outros filhos de outros reis ruins fizeram, Ezequias então reage, é tocado por Deus, e ele opera uma reforma espiritual no povo como rei, né? Mas o contexto de guerra, cercado de guerra, ele se aventura também a exercitar a guerra, porque os reis saíam à guerra, mas a Síria estava realmente expandindo os seus domínios, e você tem esse registro lá em 2 Reis, capítulo 18, versículos 9 a 13, um numeroso exército poderoso, tomando conta de tudo, né, e dominando, e ele chega então, já no reinado de Senaqueribe, às portas de Judá. O reino de Ezequias, então, fica ameaçado. Primeiramente, você tem aí 2 Reis 18, 14 a 16, o rei Ezequias, para aplacar a ira do inimigo, oferece, então, alguns tesouros, submete-se a imposto, né, encargos financeiros pesados. Era o tipo de coisa que a gente vê hoje aí, chamando de moderno cangaço, né? Tivemos isso no passado. Chega o povo do mal, cercam a cidade e fica explorando. Então, primeiramente, Ezequias fez isso, mas então, diante da soberba, da arrogância, da postura de quase um deus de Senaqueribe, levou realmente um desânimo e um medo ao coração do rei Ezequias, principalmente porque Senaqueribe fez uma carta pesada, além de mandar lá os capangas dele ficar fazendo um discurso bem pesado no muro. Então ele fez uma carta, colocou nas mãos de Ezequias, e o texto da carta está registrado aí em Isaías 37, versículos 10 a 13. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Já tens ouvido que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarfaim, de Rena e de Iva? Então, Isaías, depois de ter o relatório dos seus homens de confiança, recebe agora nas mãos uma carta com essa afronta, e não era somente contra Ezequias, aliás, é contra o próprio Deus. Então, alguém que realmente compara o Deus dele com os outros falsos deuses. Então,
uma coisa mais ou menos assim, não é? Um homem que se sente como Deus, vai tomando conta de todas as coisas, então ameaça de uma forma afrontosa. Então, o que nós temos aí, observando nesse texto, e agora nós vamos ler o texto que eu disse, Isaías 37, 14 a 20. Então, primeiro, Ezequias levou a carta para o lugar certo, versículo 14 do capítulo 37. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a e então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. Então, como é que os reis poderiam agiriam num momento como este? Montaria já a sua equipe de guerra para pensar numa estratégia, mas Ezequias estava dentro da realidade, não é? Ele estava vendo que o inimigo, humanamente falando, era poderoso, afrontoso, não é? Então, o que ele faz é levar a carta para o templo, abrir, eu fico imaginando ele abrindo a carta diante de Deus, e aí, então, ele clamou, em segundo lugar, ele clamou ao único e verdadeiro Deus, nós temos aí os registros, os versículos 15 a 19, e orou ao Senhor dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Ezequias sabe, lendo a Bíblia da época que eles tinham, né, a porção da palavra, sabe quem é Deus, conhece. E ele sabe que Deus sabe de todas as coisas e é capaz de penetrar o interior do ser humano e olhar de uma forma diferente como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, Deus vê o interior, então Deus sabe de todas as coisas, mas o que Senaqueribe faz, além de materialmente colocar a carta diante de Deus, é descrever a situação. Deus já sabe, mas ele está dizendo: Deus, eu sei que o Senhor sabe, mas eu quero eu mesmo dizer agora, esta é a realidade. Deuses falsos foram vencidos por ele. Ele está afrontando o Senhor, mas eu sei quem o Senhor é. Confessa quem Deus é. E na sua oração, ele é claro, ele é transparente. Sabe, Ezequias é diferente daqueles irmãos que ainda hoje insistem em orar mais ou menos assim: Senhor, o Senhor sabe dos meus muitos problemas. Deus sabe, mas abre o jogo, fala o que é que está aí incomodando o seu coração. Ezequias faz isso. E Ezequias ainda exercitou a sua fé somente em Deus. Vemos aí o último versículo desse texto que nós estamos meditando, Isaías capítulo 37, versículo 20. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Ezequias recebe a afronta, leva para diante de Deus, ora de uma forma sincera. Ele está dizendo aqui: tem perigo, Senhor, o inimigo é perigoso. Mas ele então curva-se diante de Deus e diz: só o Senhor é Deus. A fé está totalmente colocada nesse único e verdadeiro Deus. Então Ezequias testemunhou o poder de Deus se manifestando como resposta à sua fé, mas cumprindo também aquilo que ele sabia ser a soberana vontade do Senhor. Isaías está nesse contexto aqui. E ele recebe lá, sabe, essa situação, e ele dá uma palavra profética orientada por Deus, que chega ao coração do rei Ezequias, assegurando que Deus venceria pelo seu povo, e além de vencer pelo povo, haveria de humilhar Senaqueribe. Nós temos isso aí em Isaías 37, versículos 35 a 38. Porque eu defenderei essa cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então, aí vamos ver aí versículos 36 a 38. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos esses eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate
e Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Irmãos, essa é a situação. E quando eu faço essa leitura aqui, pastor Milton, eu fico tentando, e falo com a igreja, tentando imaginar e ver a situação. Um exército poderoso cerca, e aqui o que nós temos é 185 mil soldados de guerra, preparando-se para mais uma cidade, mais um reino ser invadido. E aí, então, eu tento imaginar o que foi que aconteceu. Esse anjo usou o quê? Como é que foi? Numa imaginação aí de um filme, né? Desce um raio e se esparrama, e morrem esses homens, e o rei, humilhado, foge e é morto pelos seus filhos. O que nós olhamos aqui, irmãos, é para uma situação, uma realidade na vida do povo lá no passado, mas que precisamos trazer para os nossos dias. Ao que nós podemos comparar essa carta aqui? Na sua realidade, o que é que está pegando? O que é que está preocupando você? É o diagnóstico de um médico, pessoal que está em casa, é o diagnóstico de um médico. É, quem sabe, o pensamento de divórcio de um cônjuge. É a rebeldia de um filho, é a resposta de um banco, uma coisa, sabe, uma resposta financeira, é a falta de emprego, é mais uma negativa diante de você, dizendo, olha, não tem, a gente está orando aqui por tantas situações assim. O que é que nós podemos colocar aqui como comparação a essa carta na nossa vida? Eu sei o que é a minha realidade, mas qual é a sua realidade? O que é que você pode colocar diante de Deus? O que na sua vida hoje mesmo pode se comparar a este evento? E que desafios são colocados diante de nós para que realmente possamos exercitar a nossa fé? Primeiro, apresente a sua situação diante de Deus. Ora, mas Deus sabe, mas Ele diz, olhe. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, Ele faz esse convite. Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então a gente ouve de vez em quando alguém dizendo, pastor, nem vontade de orar eu tenho. Vai para diante de Deus e chega e diz, Deus, nem vontade de orar eu tenho. Às vezes uma situação depressiva, de angústia, é uma luta, mas vá para diante de Deus, abra a situação. Ele sabe o que nós precisamos antes que a palavra chegue à nossa boca. Esta é a temática da palavra de Deus para falar sobre a soberania, mas essa mesma palavra diz, leve diante de Deus todos os seus pedidos, porque Ele é o Deus que ouve. Ele é o Deus que vigia. Em segundo lugar, clame ao Senhor Deus com sinceridade de coração, sem meias palavras, porque principalmente na oração individual, quando nós fazemos aquela oração individual, ali então nós não devemos nos preocupar com os termos, porque Ele está nos ouvindo. Multidão de pecados. Você é desse tempo? Eu sou. Eu era mais novo e eu vi alguns irmãos sempre orando, Senhor, perdoa minhas multidões do pecado, Senhor, perdoa. Eu era adolescente, ficava apavorado, dizendo, será que eu vou crescer desse jeito? Multidões de pecado. Mas domingo passado o irmão já orou, de domingo para cá já tem tanto pecado assim. Uma vez, estava acompanhando uma situação e uma pessoa recuperada do homossexualismo. Gente, está gravando aí? É homossexualismo mesmo, viu? Se você não gostar do ismo, vem falar comigo, porque aí a gente vai ter que mudar cristianismo, presbiterianismo e outros ismos por aí. Era alguém restaurado da homossexualidade, e ele me contou como ele orava diante de Deus nas suas lutas. Alguém que abriu o coração, falando das suas fraquezas, das suas tendências e pedindo socorro a Deus. Clame ao Senhor. Abra o seu coração com sinceridade. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E não é no futuro, Ele terá cuidado, Ele tem. Como teve ontem, tem hoje e terá sempre. Clamando com sinceridade de coração. Terceiro lugar, ore com fé, sem temer a situação, seja qual ela for. Não se esqueça que Deus, como está escrito em Efésios 3:20, é poderoso para fazer infinitamente mais
do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Seja qual for a situação. Irmãos, tem gente com medo de resultados de eleição. E se ganha não sei quem? O que é que vai ser de nós? Como se a igreja dependesse de sistema de governo para continuar existindo. Como se o crente dependesse da situação para continuar andando. Nós cremos nesse Deus Todo-Poderoso e a nossa fé é colocada nele, seja qual for a situação. Abra a situação diante do Senhor. Ore admitindo que Ele é o único verdadeiro Deus que conhece e com sinceridade abra o seu coração. E olhe com esta fé que realmente enxerga no Senhor esse poder diante de quem não há impossível. E finalmente, olhe com a visão de ação de graças, crendo que Deus vai se manifestar miraculosamente. A gente vê aí na Bíblia, as crianças, gente, hoje essa igreja estava aqui um movimento só. Estou sentindo falta de alguns, mas eu sei, alguns vieram, né? Mais jovens, cheios de energia. Mas eu sei que a igreja estava com muitos irmãos aqui servindo hoje na escola bíblica de férias. E as crianças estão aprendendo a palavra ali. E aí, quando a gente ensina as crianças, elas ficam encantadas diante, na linguagem dela, aquilo que Deus faz. Deus é capaz de derrubar uma muralha, como a muralha de Jericó, só na base do grito. É esse Deus que abre o mar, é esse Deus que transforma a água em vinho, é esse Deus que multiplica, e a gente não fica encantado com esses milagres, mas na hora de enfrentar agora as dificuldades, muitas vezes nós tememos, e dizendo, será? Será que Deus pode agir mesmo? Me lembro de uma história, me contaram, um encontro de pastor, não sei então se alguém imaginou essa história, ou se ela aconteceu, mas de um obreiro que tinha que pregar o evangelho e edificar uma congregação lá longe na zona rural. Ele, apressado com o carro, pega a estrada e lá pelo meio da estrada, uma estrada deserta, acaba o combustível do carro. E ele ficou se maldizendo porque ele tinha que ter calculado, tinha que ter visto, mas não prestou atenção no corre-corre. E ele então fica preocupado que ele tinha que chegar, o povo está esperando. Ele ia, inclusive, ministrar a Santa Ceia, quem sabe hoje, como eu e o pastor João Paulo na Leia, preocupado com aquela situação para ministrar, para chegar lá, mas a gasolina acabou e o homem contando a história, vou contar como eu ouvi. Então ajoelhou-se e disse, Deus faz um milagre. Deus me perdoe pela minha negligência. Eu deveria ter visto combustível, mas não vi, Senhor, e aquele povo precisa. Deus abençoa, faz o milagre. Eu creio que o Senhor pode fazer esse carro funcionar. Então, que ele levantou da oração, caminhou corajosamente, colocou a chave na ignição, deu a partida, acelerou, o carro saiu, andando, caminhando, alguns metros, ele disse, eu não acredito. E o carro parou. Tem fé ou não tem? Assume aquilo que Deus pode fazer ou não. Esse é o desafio, irmãos, esta noite. Coloque a sua situação diante de Deus e creia, Deus pode fazer. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O pastor João Paulo vai dirigir esse momento agora, de intercessão entre nós, como sempre ele faz. Nós vamos orar pelo aniversário da igreja. O pastor, vamos orar por ele também daqui a pouco, ele é Gésia, a esposa dele, porque eles estarão conosco aqui no contexto do aniversário da igreja. É bom que daí o povo vai ver também no momento de intercessão que o pastor Milton, é esse pastor Milton aqui, né? Vai orar e vai dizer, vamos à igreja, vamos participar do aniversário da igreja. Mas o pastor vai dirigir esse momento agora também, intercessão, as nossas causas diante de Deus. E aí, quem sabe, como casal, você vai orar aqui, lá em casa, a família nesse momento, abrindo as cartas diante de Deus, confessando e admitindo quem Deus é, sendo sincero qual é a luta, como aquela mulher gentia que chega diante de Jesus e diz, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Sabe, aquela sinceridade que substitui a superficialidade de alguém que, quem sabe, chegasse na presença de Jesus, Senhor, minha filha está com uns probleminhas aí, será que dá para o Senhor resolver
numa linguagem lá do seminário, dá uma orada aí, né? Deus não dá resposta à orada, não, sabe? Coisa. Ele olha a profundidade da nossa posição diante dele e diante da nossa crença. Eu quero orar bem rapidinho aqui, para que o pastor, então, continue com esse momento de intercessão. Mas eu quero pedir que você ore comigo nesse momento também. Deus amado, nós queremos ir por um momento de intercessão agora, crendo que o Senhor está nos ouvindo, Deus. Crendo realmente de coração que o Senhor está nos ouvindo e que o Senhor tem poder e soberania para fazer qualquer coisa. Então afasta do nosso coração dúvidas. Ó Deus, fortaleça a nossa fé, Senhor, para que possamos realmente orar, colocando todas as coisas diante do Senhor, crendo que o Senhor pode fazer. Se o Senhor vai fazer ou não, ó Deus, o Teu Espírito Santo já tem nos ministrado através da palavra, que é dentro dos Teus planos, e nós pedimos discernimento para entender as Tuas respostas. Mas nós queremos fazer com fé, colocando os nossos pedidos, realmente dizendo assim, no nosso coração, não há temor, não há medo, nós descansamos e sabemos que Deus agirá. Por isso, Senhor, ouça as orações do Teu povo, dos Teus servos, ouve e responda, para que o Teu nome seja honrado e glorificado, pelo zelo do Teu nome, e no nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Para mais informações e novidades, siga nossas redes sociais e fique por dentro de tudo. Igreja Presbiteriana de Fortaleza, há 139 anos, evangelizando e transformando vidas.